A decisão de executar Talisson foi tomada friamente pelo grupo. Não havia necessidade de matá-lo. A família já estava reunindo o resgate. O crime poderia ter terminado apenas como um sequestro, mas o fato de Talisson ter visto e reconhecido seus captores transformou a situação. Segundo as investigações posteriores revelariam, Talisson foi executado com um tiro na cabeça. O adolescente de 14 anos, aterrorizado, mantido refém por 3 dias, foi assassinado brutalmente pelos mesmos vizinhos, que sua família considerava pessoas normais da comunidade. A cena do crime foi particularmente perturbadora. O corpo de Talisson foi encontrado amordaçado, com punhos e tornozelos amarrados, e com um saco preto cobrindo a cabeça. Os detalhes técnicos indicavam que ele foi imobilizado completamente antes da execução, impossibilitando qualquer tentativa de fuga ou defesa. Um detalhe especialmente chocante para os investigadores foi a descoberta de que o lenço usado para amordaçar Talisson possivelmente pertencia à própria Sandra. Este pequeno detalhe conectava diretamente não apenas ao sequestro, mas à execução da vítima. Após o assassinato, o grupo tentou ocultar o corpo, mas a investigação policial já estava em andamento. O desaparecimento de Talisson havia mobilizado as autoridades de Mogi das Cruzes, e investigadores trabalhavam seguindo pistas sobre possíveis suspeitos. A polícia começou a entrevistar vizinhos, conhecidos da família, qualquer pessoa que pudesse ter informações sobre o paradeiro do adolescente, e foi durante estas investigações que o comportamento de Sandra começou a chamar a atenção. Testemunhas mencionaram que Sandra havia demonstrado interesse incomum no caso, que estava frequentemente na casa da mãe de Talisson, consolando-a. Para alguns investigadores experientes, aquele comportamento excessivo era suspeito. Além disso, a polícia recebeu informações anônimas, apontando para possível envolvimento de pessoas próximas à família. Investigadores começaram a apertar o cerco, focando em vizinhos e conhecidos que tivessem tanto conhecimento sobre a rotina da família quanto motivação financeira para o crime. Valdir Ferreira Martins e outros membros do grupo foram identificados como suspeitos. Sob interrogatório, confrontados com evidências crescentes, um dos envolvidos começou a ceder e eventualmente confessou a participação no sequestro e assassinato. A confissão levou os investigadores até o local onde o corpo de Talisson estava oculto. A descoberta confirmou os piores temores da família. O adolescente não voltaria para casa vivo. Sandra foi presa junto com Valdir e os demais comparsas. A notícia de sua prisão chocou a comunidade de Mogi das Cruzes. A vizinha, que consolava a mãe desesperada, que demonstrava preocupação e oferecia apoio, era na verdade uma das responsáveis pelo sequestro e assassinato do filho. A frieza de Sandra ao atravessar a rua para abraçar e consolar a mãe de Talisson, sabendo exatamente onde ele estava e o que havia sido feito com ele, era algo que ultrapassava a compreensão de pessoas normais. Durante os interrogatórios, Sandra tentou minimizar sua participação. Ela alegou que não havia sido a autora do disparo, que o assassinato foi cometido por Valdir ou outro membro do grupo. No entanto, investigadores deixaram claro que, independentemente de quem apertou o gatilho, Sandra participou ativamente de todas as etapas do crime. Ela ajudou a planejar o sequestro, participou da escolha da vítima, esteve presente durante o cativeiro e, crucialmente, manteve a farsa com a mãe de Talisson, enquanto o garoto estava preso. Além disso, evidências sugeriam que ela esteve presente no momento da execução. O caso teve repercussão nacional. A combinação de sequestro, traição da confiança de vizinhança e assassinato brutal de um adolescente gerou indignação profunda em todo o Brasil. O julgamento de Sandra Regina Ruiz Gomes e seus comparsas ocorreu no Tribunal do Júri de Mogi das Cruzes. O processo mobilizou a atenção intensa da comunidade local e da imprensa. Durante o julgamento, a acusação apresentou um caso devastador. As evidências eram irrefutáveis. Confissões de co-réus, provas técnicas ligando Sandra ao crime, depoimentos de testemunhas sobre seu comportamento durante o período do sequestro. A promotoria enfatizou a crueldade extrema do crime. Talisson era um adolescente inocente, escolhido aleatoriamente apenas porque sua família parecia ter dinheiro. Ele foi mantido refém por 3 dias, aterrorizado e depois executado friamente quando se tornou inconveniente para os sequestradores. A frieza de Sandra ao consolar a mãe da vítima enquanto sabia onde o filho estava foi particularmente destacada como evidência de sua capacidade de manipulação,
e ausência de empatia. A defesa de Sandra tentou argumentar que ela não foi a autora do disparo fatal, que seu envolvimento foi menor do que o de outros membros do grupo. Advogados tentaram apresentá-la como alguém que foi influenciada por Valdir, que não tinha intenção inicial de que o crime resultasse em morte. No entanto, a acusação contra-argumentou poderosamente. Sandra participou ativamente de todas as etapas. Ela ajudou a escolher a vítima, participou do sequestro, manteve em cativeiro e, crucialmente, estava presente quando a decisão de executar Talisson foi tomada. Ela não apenas não tentou impedir o assassinato, como participou da ocultação do corpo. Familiares de Talisson prestaram depoimentos devastadores. A mãe, especialmente, descreveu a dor de ter sido consolada por Sandra, de ter confiado nela, apenas para descobrir que aquela mesma mulher era responsável pelo sequestro e morte de seu filho. Após dias de julgamento, o júri popular deliberou. Sandra Regina Ruiz Gomes foi considerada culpada de sequestro qualificado e homicídio qualificado. Ela foi inicialmente condenada a 27 anos de prisão em regime fechado. Posteriormente, em recursos, a pena foi reduzida para 24 anos, sob o argumento de que ela não havia sido a autora direta do disparo fatal, embora tenha participado ativamente de todo o crime. Valdir Ferreira Martins e os demais envolvidos receberam condenações similares, com penas variando conforme o grau de participação de cada um. As condenações foram recebidas com alívio pela família de Talisson e pela comunidade de Mogi das Cruzes. No entanto, nenhuma sentença poderia trazer Talisson de volta ou compensar a perda de um adolescente que tinha toda a vida pela frente. Sandra iniciou o cumprimento de sua pena no sistema prisional feminino de São Paulo. Em 2011, após agredir um agente penitenciário, ela foi transferida para a penitenciária feminina de Tremembé, unidade que abriga presas condenadas por crimes de grande repercussão. Tremembé tornou-se conhecida por abrigar algumas das criminosas mais famosas do Brasil, incluindo Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga. Foi neste ambiente que Sandra, conhecida pelo apelido Sandrão, passou a ser uma figura conhecida entre as detentas. Dentro da penitenciária, Sandra desenvolveu relacionamentos com outras presas famosas. Ela manteve envolvimento com Elise Matsunaga e, posteriormente, com Suzane von Richthofen. Com Suzane, chegou a formalizar um casamento simbólico dentro da unidade, um termo de compromisso sem validade civil, mas que permitia convivência na ala destinada a casais. Reportagens jornalísticas da época indicavam que Sandra exercia certa influência entre as detentas. Ela participava de eventos internos da penitenciária e chegou a atuar como mestre de cerimônias em atividades promovidas no presídio. A vida de Sandra em Tremembé foi objeto de interesse midiático, especialmente devido aos relacionamentos com outras criminosas famosas. Jornalistas e escritores produziram reportagens e livros sobre os bastidores da penitenciária, sendo que Sandra aparecia frequentemente nestas narrativas. Com o passar dos anos e o cumprimento de parte significativa de sua pena, Sandra obteve progressão de regime. Em 2015, ela progrediu para o regime semiaberto, ganhando o direito a saídas temporárias e maior liberdade. Posteriormente avançou para o regime aberto, passando a levar vida discreta, longe da exposição midiática que marcou seus anos em Tremembé. O caso de Sandra Regina Ruiz Gomes permanece como um dos episódios mais perturbadores da crônica policial brasileira dos anos 2000. A combinação de sequestro, traição brutal da confiança de vizinhança e execução de um adolescente inocente. Mesmo após a família ter reunido o resgate, torna este crime particularmente chocante. O aspecto mais perturbador é a frieza demonstrada por Sandra ao consolar a mãe de Talisson enquanto sabia perfeitamente onde ele estava e o que havia sido feito com ele. Aquele comportamento revela nível de dissimulação e ausência de empatia que vai além da simples criminalidade motivada por ganância. O caso voltou ao debate público em anos recentes, com produções culturais como a série Tremembé, baseada nas obras do jornalista Ulisses Campbell, que retratam os bastidores da penitenciária e os relacionamentos entre detentas de grande notoriedade. Para a família de Talisson, a dor permanece inalterada pelo tempo. Um adolescente de 14 anos teve sua vida brutalmente interrompida por pessoas em quem sua família confiava como vizinhos. A mãe, que foi consolada por Sandra, carrega até hoje a marca da traição
e da perda. O legado do caso é um lembrete sombrio de que a maldade pode se esconder por trás das fachadas mais comuns, que vizinhos aparentemente amigáveis podem esconder intenções terríveis, e que a ganância pode levar pessoas a cometerem atos de crueldade inimagináveis contra vítimas completamente inocentes. Talisson Vinícius da Silva Castro merecia viver, crescer, realizar seus sonhos. Sua vida foi tirada por pessoas que o viam não como ser humano, mas como instrumento para obter dinheiro rápido. E essa desumanização da vítima é talvez o aspecto mais perturbador de todo este caso terrível.